Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, como você pode ver na tela aqui do meu lado, 4 treinos para você que quer melhorar o seu 10 quilômetros. E eu vou te passar aqui 4 treinos, obviamente que não são só esses 4 treinos o necessário para você evoluir na corrida, mas aqui tem 4 treinos, um focado no ganho de velocidade, um focado na resistência geral, um focado na resistência específica e outro um fartlek que trabalha tanto a sua resistência geral quanto a sua resistência específica, quanto o ganho de velocidade. Então, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro treino para ganho de velocidade, 4 a 6 km em ritmo de V5000. A pausa aqui de 2 minutos entre os tiros. Então, se você é um corredor iniciante, está começando aí, querendo buscar uma melhora no seu 10 km, recomendo 4 tiros. Então, vamos lá. Iniciantes, 4 tiros. Já se você é um atleta mais avançado, já fez 1, 2, 3 provas de 10 km, aí eu recomendo 6 tiros, tá certo? Qual a função desse treino? A função dele é justamente ganhar velocidade para o seu 10 km. A gente sabe que o 10 km ele é composto do ritmo de 10 km, mas ele também é composto de um ritmo um pouquinho mais forte, que no caso aqui é o ritmo do 5K, quanto um ritmo um pouquinho mais lento, que seria o ritmo da sua meia maratona. E esses dois tipos de treino dão suporte para que tu corra o 10 km mais rápido. Não adianta achar que tu vai bater o teu RP se você não estiver treinando para conseguir melhorar ainda mais a sua velocidade. Então, esse treino aqui, ele entra justamente para isso, para que você trabalhe um pouco mais de velocidade. Então, é um treino que ele ainda é específico, é diferente, por exemplo, de um tiro de 400, um tiro de 600, que é uma distância muito curta comparada ao tempo que a gente vai correr o 10 km, mas ele tem aqui a duração, né, a distância de 1 km, numa velocidade de 5K, e isso faz com que você consiga melhorar essa velocidade por manter um ritmo por mais tempo. E aí, depois que você sai desse treino, onde você manteve aí, para quem não sabe, o V5000 aqui é o ritmo da sua velocidade de 5 km, e se caso você não saiba qual é a sua velocidade de 5 km, você pega a sua última prova de 10K que você fez, ou sua última prova de 5K e faça naquele ritmo. Se você pegar a prova de 10K, você joga 10 segundos do pace mais rápido. É uma aproximação, mas costuma funcionar muito. Então, se tu correu uma prova de 10 km em 50 minutos, significa que você fez a pace 5. Esse tiro aqui, você vai dar ele 10 segundos mais rápido. Então, você faria ali em torno de 4,50 de ritmo. E por quê? Ele é muito bom, porque quando você acostuma seu corpo a correr no ritmo de 4,50, 4,45, quando você tiver que correr a 5, que é um ritmo relativamente próximo, você vai sentir que é muito mais fácil, porque você fez esse trabalho de velocidade, você ensinou o seu corpo, você deu ferramentas para que você conseguisse manter essa velocidade. Então esse é o primeiro treino para ganho de velocidade. Segundo treino agora, ganho de resistência geral. Como a gente ganha resistência geral? Através de treinos de limiar, no caso aqui para os 10 km, que aqui seria o pace da meia maratona, que você também pode usar essa mesma aproximação. Nestor, nunca corri uma meia maratona na vida, não sei qual é o pace da meia maratona. Então tu vai pegar o teu ritmo de 10K e vai colocar de 10 a 15 segundos mais lento que o ritmo de 10 km, tá certo? Então eu já vou deixar aqui, ó, 10 a 15 segundos mais lento que eu V10.000. Perfeito? Perfeito. Por que 2 a 3? De 10 a 15 minutos? Porque isso varia bastante, tá? Eu recomendo também. Quem é iniciante, começa com 2 tiros. Vou copiar aqui para que fique mais fácil. Né? A gente já usou aqui. Vou deixar aberto também, né? Para que todo mundo vá visualizando. Então, ó, iniciantes vão fazer 2 de 10 minutos. E aí, conforme você for avançando, você pode ir expandindo para... Por exemplo, fez uma semana 2 de 10 minutos, aqui o intervalo é um intervalo relativamente curto também. Então a gente vai dar em torno de 1,5, não coloquei intervalo aqui. 1,30 de intervalo. Por que esse intervalo é curto? Porque o ritmo ele não é tão exigente, então a gente dá um intervalo um pouquinho mais curto. Esse intervalo aqui, obrigatoriamente, trotando. Esse intervalo aqui, se você for... do treino anterior que eu não completei, né? Se você for iniciante, pode fazer parado. Se você for avançado, trotando. Então, aqui o intervalo sempre 1,5, sempre trotando. Iniciantes 2 de 10, depois pode subindo, por exemplo, para 2 de 12. Aí 2 de 15.
E se você for avançado, aí você vai fazer os 3 de 15, ou pode fazer 3 de 10 minutos também, pode fazer 3 de 12 minutos, aí vai depender muito de como é que é o seu condicionamento. Não tem como eu falar algo específico, mas 3 de 15 minutos com esse intervalo de 1,5 vai dar 45 minutos de treino total, então é um treino que você consegue suportar. E esse treino aqui vai te dar a base, ou seja, ele é confortavelmente difícil, tá? Diferente desse treino anterior que tu vai ter que fazer um pouco mais de força para manter o ritmo, nesse aqui de baixo não. Porque é um ritmo um pouco mais confortável. Só que aí, como você passou 45 minutos correndo nesse ritmo que é confortavelmente difícil, quando também você for passar para os 10 km, você vai ver que o ritmo 10 km é sim mais rápido, mas vai estar um pouco mais fácil. Por quê? Porque você tanto criou a velocidade quanto a sua resistência. Então, esses dois treinos te preparam para os próximos dois aqui de baixo. E o que é importante, antes da gente ir para os outros treinos, você precisa entender que o 10 km não é só fazer um desses tiros, tá? Não é só fazer esse treino aqui toda semana. Então, eu sempre gosto de colocar 2 treinos de qualidade na semana. Então, tu poderia, por exemplo, fazer na terça e na quinta, ou na terça e na sexta, mas é necessário que tu equilibre todos os teus treinos. Então, tem que ter um desses treinos aqui, tem que ter o treino fácil para te recuperar, tem que ter o teu treino longo no final de semana, que vai ser 1 hora, 1h10, 1h20 de duração. Eu gosto sempre no mínimo de 1 hora ali, o longão, entre 50 minutos e 1h10. E tu precisa, então vamos botar aqui, precisa dos outros treinos. Não é só fazer isso aqui, tá? Mas esses dois treinos são bons treinos iniciais. Então, só um exemplo. Faz, por exemplo, uma semana um treino de ganho de velocidade. Não vamos deixar a imagem. Isso aqui é o exemplo de uma semana de treinos, tá? Um treino de ganho de velocidade. O 2, um treino leve. E o 3, o treino longo. Assim, na outra semana, tu vai repetir essa mesma estratégia, só que aí, ao invés do treino de velocidade, tu vai pegar e colocar um treino desses de resistência geral. Isso aqui se você for iniciante. Se você for um atleta avançado, você pode colocar um de ganho de velocidade e o outro de resistência geral, mais o treino longo, e aí pode complementar aqui com os outros treinos leves, tá bem? Então, é necessário os outros treinos assim. Quanto tempo fazer isso? Esses treinos aqui? Esses treinos tu vai fazer eles no mínimo de 4 a 5 semanas antes da tua prova-alvo. Então, esses são os treinos preparatórios para o teu ritmo de 10 km. Se tu quiser saber um pouquinho mais, eu vou colocar um card aqui em cima sobre um vídeo que eu explico como é feita a periodização na corrida. Tu pode assistir lá também e aprender um pouco mais. Ou, se tu quiser aprender de forma ainda mais profunda, também vai ter um link aqui embaixo para o meu playbook de como baixar o pace na corrida, onde eu te explico todas as fases de treinamento e como você encaixa isso lá. Agora vamos passar para o exemplo do treino 3, que é um treino de resistência específica para os 10 km. E aí ele vai entrar, esse treino ele entra nas 4, 5 semanas finais do seu treinamento, que é o treino clássico de milha, né? Você vai fazer de 4 a 5 repetições no ritmo dos 10 km. E aí pode ser tanto, se você já for um atleta mais experiente, no ritmo do seu último 10 km, quanto se você já tiver uma certa noção de quanto você pretende correr o seu próximo 10K, fazer esse treino no ritmo que você pretende correr. Mas eu gosto sempre de trabalhar já em cima no ritmo que você já correu. Então você 4 a 5, se você for iniciante pode fazer até 3, tá? Se você for iniciante, começa com 3 tiros de 1.600, por exemplo, seu primeiro 10K. Agora se você for avançado, aí tu pode fazer 5 tiros. Qual que é a pausa disso aqui? Pausa de 2 minutos e meio. E aí, percebam, essa pausa, 2 minutos e meio, trotando também. E essa pausa, você pode diminuir ela de semana a semana, conforme vai se aproximando da tua prova-alvo. Então, esse aqui é um treino que a gente repete ele um pouco mais de tempo. E o que acontece? A gente vai fazer aí esses 2,5. Na outra semana, tu pode reduzir para 2,15 de pausa. Na outra semana, tu pode reduzir para 2. Na outra semana para 1,45, no máximo até 1,5, tá? Por quê? Porque assim tu vai deixando o treino mais denso, tu deixa a pausa menor e mantém a carga principal de trabalho, que é esses 1.600. Então isso é algo muito importante. Ah, Nestor, eu posso fazer 6 de 1.600? Posso fazer 7 de 1.600? Eu sou muito bom.
Não, não pode. Por quê? A gente costuma seguir uma regra que é o seguinte. Na velocidade de V 10.000, então aqui, ó. Regra prática, tá? Para você. Na velocidade de V 10.000, nós fazemos V 10.000. Nós fazemos no máximo 8 km no ritmo de prova. Então, ó, se tu somar aqui esses 5 de 1.600, tu vai ver que dá 8 km, tá? Então, 8 km é o máximo que a gente costuma fazer no ritmo de prova para um V10.000. Entre 6 a 8 km é o normal. 6 a 8 km no ritmo de prova, sendo 8 para as pessoas mais experientes. Por quê? Porque tu também não consegue assimilar. Pensa, se tu fizer mais um de 1.600, tu vai quase ter feito 10 km no ritmo de prova durante o seu treinamento. Então é algo muito pesado, é muito intenso. Então eu não recomendo que você faça isso. A maioria dos treinadores também não faz isso. Assim como a gente não faz, por exemplo, 8 tiros na velocidade do 5K. Percebam que aqui eu coloquei também de 4 a 6, porque normalmente na velocidade de 5 km a gente costuma fazer entre 4 e 6 km nessa velocidade, porque você não consegue tolerar essa intensidade por um volume muito maior do que a distância da prova. E conforme vai subindo também, até você conseguiria fazer, por exemplo, 6 tiros de 1.600. Só que aí o desgaste, o cansaço é muito grande e a qualidade dos seus outros treinos vai ser comprometida. Então, use sempre essa regra prática que se mantenha de 6 a 8 km no ritmo de prova. E aí, o exemplo 4, que é um fartlek, que eu gosto muito de usar com os meus alunos, é fazer 800 metros na sua velocidade de 10K, 200 metros de trote, depois 400 metros na sua velocidade de 5K, depois 400 metros de trote. E aí, essa repetição aqui pode fazer entre 4, também de 4 a 8 repetições. Aí, de 4 a 8 repetições disso aqui. Se você for mais iniciante também, porque 8 repetições, 8 vezes 8 vai dar 64, então vai dar 6 km e 400 no ritmo do 10K, e depois 8 vezes 4 dá 3.200, então dá em torno de 10 km de tiro dividido entre o 5 e o 8K. 8 repetições é bastante, tá? É só se você for muito, muito, muito avançado. Eu recomendo de 4 a 6 para a maioria das pessoas. Esse 8 repetições aqui é só se você for muito avançado. E qual a melhor parte desse treinamento? Por que ele é tão bom e por que eu gosto muito de usar? É porque ele simula as situações de prova que tu pode ter. Ou seja, tu tem que sustentar 800 metros na tua velocidade do 10.000, que é uma velocidade ali que é confortavelmente difícil, é uma velocidade ali que tu tá acostumado. Tu vai dar uma relaxada, ou seja, esses 200 metros tu não consegue recuperar totalmente, aí tu vem e faz 400 metros num ritmo mais forte. E aí, muitas vezes acontece isso durante uma prova de 10K. Tu pega e tem um momento que é mais forte, a prova tem uma subida, ou tu está disputando um sprint com outra pessoa, e aí tu tem que acelerar um pouco mais. Depois tu retorna, tem que manter esse ritmo, então tu aprender e entender como que teu corpo corre uma velocidade um pouquinho mais rápida e como teu corpo corre uma velocidade um pouquinho mais lenta, já estando cansado. Pensa que no quarto tiro desses tu já vai ter corrido diversas vezes o 800 e o 400 metros. Então tu aprende a modelar como funciona o teu corpo durante a corrida, como é que você corre em diferentes velocidades, e isso melhora a sua capacidade cognitiva de descobrir qual o ritmo que você está correndo durante a prova. Às vezes você está muito empolgado, está correndo um pouquinho mais forte, tu pensa, opa, era assim que eu corria naqueles 400 metros na minha V5000. Se eu manter nesse ritmo, talvez eu não chegue lá no final. Então esse aqui é um treino muito bom, gosto bastante de usar. Lembrando, todos esses treinos aqui, o aquecimento não está incluído, tá? E é muito importante que você aqueça antes de fazer esse treino. Perceba que aqui é só o volume do treino mesmo. Então, você vai fazer 2 km aí de aquecimento, pelo menos antes de cada um desses treinos, para que você chegue na melhor condição. Não inventa de fazer isso aqui sem aquecer, porque senão é certeza que você vai se lesionar.
Beleza? Esse aqui foi o vídeo. Lembra, se tu gostou, deixa o like, se inscreve no canal aí pra mim estar trazendo mais conteúdo. E se você ficou com qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo ou gravo um vídeo. Melhor, eu gravo um vídeo explicando a sua dúvida. Valeu!